O café é um ponto de encontro das famílias árabes libanesas. Então, a família acorda de manhã, é o costume deles fazer aquele café forte árabe sem açúcar, mas com aquela substância, me parece cardamomo, não é? Sim. E outras substâncias para dar outro sabor e aroma para o café. Então, o café, para a gente que viemos do Líbano e para os árabes em geral, é um símbolo de amizade, de hospitalidade, de respeito, de generosidade, de boas-vindas, de coragem e, se dá, o tempo dá para falar, de paz e de guerra, como eram nos tribos árabes na Arábia, antigamente, depois que foi descoberto o café, que foi da Etiópia para Iêmen, para a Arábia, para o Egito, a Turquia, depois os países da Europa. Então, tem um jeito especial para fazer o café, para servi-lo, e especialmente para prepará-lo e depois servi-lo para as pessoas. Esse aí um hábitos bem diferente do mundo ocidental aqui, porque as pessoas chegavam, era a vida de tribos, de povos aí dispersos lá na Arábia. Então, o café, a primeira coisa que era servido, ele ficou no lugar das bebidas alcoólicas que na era pré-islâmica, antes do Islã, era símbolo de personalidade da pessoa e tudo. Até tinha poesia sobre a bebida e a mulher. Então, depois disso, o café ficou no lugar dessas bebidas, onde a pessoa entra no tribo, na tenda, e a pessoa que serve, ele tem que pegar a cafeteira em árabe, Pode falar em árabe. Parece araqui, na mão esquerda, e ele coloca na xícara, na mão direita, ele fica em pé, e ele deixa a ponta da araqui bater pouquinho no xícara, para a pessoa, talvez ele está batendo papo para ele dar atenção que alguém está em pé, está tentando servi-lo. Ele sempre serve com a mão direita, conforme a tradição islâmica do profeta Muhammad. Quando a gente entra em uma casa, tem que entrar no pé direito. Ou, na hora de servir, melhor usa a mão direita. E até no Alcorão Sagrado ele fala a comunidade da direita e a comunidade da esquerda. Da direita que segue a tradição, a palavra de Deus, da esquerda os desviados, tá? Os perdidos. Então, a pessoa serve com a mão direita, coloca metade da xícara, não pode colocar mais que isso, porque se ele enche demais a xícara, a mesma coisa que não está gostando da visita. Então, o pessoal toma uma vez, começa pelo mais velho, se não pela direita, para a esquerda, sempre assim. Então, todo mundo bebe uma vez, duas ou três, e a pessoa, na hora que não está querendo mais, ele chacoalha o café de esquerda para a direita, significa ele não quer mais, ele agradece a pessoa que está oferecendo o café. Então, em cada tribo, em cada localidade, o chefe do tribo, o presidente, o líder, ele procura trazer o melhor café do mundo para poder servir. E as pessoas, eles viram a xícara pouquinho aí para esfriar e tomar uma vez só. Então, mas sempre em quantidades pequenas, não é de jeito que a gente toma o café aqui, já colocar um copo grande e parece estar bebendo água, não, lá bem diferente. E a gente estava falando, tem vários tipos de café. O café de boas-vindas, isso é para fazer as amizades, e o café no caso de morte, né? Só para mim. Então, o café do visitante, o café de distração, tá? E o café de conflito.
Eu vou pegar o exemplo, o café de visitante, exemplo, a pessoa chega para fazer amizade, está aí um símbolo da amizade. O outro tipo de café, às vezes, dá para resolver problema de um casamento e um conflito pequeno com simples visita para tomar um café de uma família para outra. Então, tem a tradição, às vezes a pessoa pega o café e deixa em cima da mesa, não toma, fica esperando que o líder, o chefe de outra tribo, ele pergunta qual o desejo dele. Ele, claro, o desejo dele não pode ser uma coisa milagrosa, tem que ser de acordo com a situação. Ele pede, vem para fazer isso, ou viemos para pedir a mão de fulana para meu filho em casamento. Então, às vezes, por causa desse ambiente legal de tomar o café, de fazer amizade de uma família com a outra, dá para resolver muitos assuntos, como também se para enfrentar um tribo enfrenta outro, um povão lá, uma localidade enfrenta outra, então o chefe do tribo ele levanta o café e um dos meninos mais corajosos aí, ele fala quem vai tomar o café de fulano, então levanta e fala sou eu, para poder enfrentar e tentar acertar as contas com ele se ele fez algum mal para o tribo ou para a localidade. Então, o café, para os árabes, ele representa a coragem, representa a hospitalidade, representa a amizade entre as pessoas, representa essa ligação diária, tanto faz hoje em dia, o café faz parte do cotidiano do árabe, do libanês, do egípcio, apesar que tem vários tipos de café, tem de cada localidade tem uma maneira de cada país de preparar esse café, mas normalmente, em geral, aquele café bem forte, sem açúcar, com substância para dar cheiro, aroma, para dar aquela qualidade do café bem diferente para as pessoas, tá? Isso que essas tradições que você acabou de falar, elas são relativas ao beduíno? Não, ainda na Arábia Saudita, exemplo, nos países do Golfo Árabe lá, eles seguem esses costumes. Sim. Ainda, exemplo, lá no Líbano, exemplo, quando morre uma pessoa, as pessoas preparam esse café bem forte e amargo e fica servido de direita para a esquerda com pouquinho, uma quantidade bem pequena, a pessoa pega e pede bênção ou pede perdão para o morto. Hoje em dia a gente pega porque não tem como receber, exemplo, na minha cidade é uma localidade que falei o nome dela, Kendelaus, 10 mil habitantes, mas praticamente todo mundo vai dar os pêsames para a família do morto ou do falecido. Onde você vai receber essa gente? Então eles pegam um terreno, colocam uma cobertura, uma tenda de lona, pega emprestado 400, 500 cadeiras, coloca lá e o pessoal chega. Então tem uma pessoa que faz o café, isso aí é sinal de tristeza para começar a servir. Antigamente, a pessoa pegava o raco e quando morria alguém, e virava de cabeça para baixo e deixava algum tempo sinal de luto, igual como a gente ia colocar um sinal de luto quando morre alguém. Então, lá na minha cidade, o pessoal oferecia o café com essas quantidades pequenas, sem chacoalhar, porque se você chacoalha o café, ou mostra aquele barulho que eu falei no início, quando está sinal de alegria, de visita, de normal, mas quanto no recebimento das pessoas, quando morre alguém, não pode balançar, não pode fazer barulho nenhum, só servir em pequenas quantidades aí para as pessoas. A pessoa, do jeito que eu falei, ele pega, toma uma vez só e pede clemência e perdão para o morto. Até agora tem esses costumes. Sim. Então, dos costumes que eu falei, a maioria ainda existe em vários países árabes e nas pessoas que seguem a tradição árabe, tradição islâmica ainda. Sim. E o quanto dessas tradições que você mencionou veio para o Brasil e ainda são praticadas? Exemplo, aqui quando morre alguém, o pessoal traz o velório aqui para a mesquita. Por quê? Porque precisa ser lavado o corpo do morto conforme a tradição islâmica. Não importa se foi
feito lá no hospital ou não foi, para ser enterrado conforme a religião islâmica, a gente tira colocar o corpo, lavar ele de uma maneira correta, tem ordem como vai lavar o corpo do morto. Depois tem que colocar mortalha, são 3 pedaços no corpo da pessoa, tecido branco para ser feito, e depois tem que fazer oração sobre o corpo do morto. E no mesmo jeito vem nossas irmãs, faz esse café amargo que eu falei numa cafeteira no Araco, e lá deixa direto em cima pode ser carbono, que a gente usa aqui para ficar um bom tempo, então fica direto quente. Cada vez que vem o pessoal senta lá no salão da mesquita, a gente coloca 50, 60 cadeiras do corpo no meio, e a pessoa começa a servir o café ao redor do corpo. Dentro da mesquita ainda tem essa tradição, e nas casas, nossas casas também a mesma coisa. Quando a gente vai visitar a família do morto na casa dele, ele faz o mesmo tipo de café, com uma substância bem pequena do raio que eu falei. Sim. É diferente do quando você está indo para uma festa de alegria ou de casamento, de confraternização. Então eles colocam mais substâncias para o café. Normalmente só um pouquinho do raio que eles colocam para servir os convidados que vêm para oferecer o sentimento causado do falecimento da pessoa.